Livro do profeta Daniel, capítulo 5. O banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As suas juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um contra o outro, e ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura, me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma candeia de ouro no pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento interpretando sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidas à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem as escrituras e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se podes ler esta escritura, faze-me saber a sua interpretação, e será vestido de púrpura, e terás candeia de ouro no pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e língua tremiam e temiam diante dele. E quem queria matava, e quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria batia. Mas quando seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada com jumentos monteses. Fizeram-lhe comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar,
não humilhaste o teu coração ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e tuas mulheres e tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de ouro, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se essa escritura. E esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o reino, o teu reino, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura, e que lhe pudesse uma candeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o medo, ocupou o reino da idade de 62 anos. Aleluia. O que o Espírito do Santo Deus, entre as infinitas coisas que ele traz e revela, tem para nós nesse dia? O quê? Santidade ao Senhor. Santidade é algo tão profundo que a Bíblia chega ao ponto de dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. E o que é a santidade? Santidade não está ligado à roupa que tu usa, o bairro que tu mora, a casa que tu tem, a comida que tu come. Santidade está ligado à tua vida constantemente no altar de Deus e afastado, desviado das coisas concernentes ao reino das trevas. Isso é que é santidade. Andar observando a palavra de Deus com a vida no altar e andar reprovando, rejeitando, se afastando das coisas ligadas ao reino do diabo que estão no mundo. Isso é santidade. Ao contrário de muitas besteiras que você vê pessoas escreverem e falarem por aí, exigirem coisas carnais dos homens, quando a santidade ela primeiro começa num caráter espiritual, antes de atingir espiritual e no teu interior, antes de atingir o teu exterior. Se você não separar a tua mente para ter pensamentos que venham do alto, se não separar o teu espírito para adorar a Deus, não separar a tua alma para se desviar das coisas e dos deleites do mundo, de nada vai adiantar você andar com uma aparência de roupa pelo lado de fora. Porque a Bíblia diz que a boca fala, não é do que o corpo veste, a boca fala do que o coração está cheio, e coração é algo que está dentro do teu corpo, lá no interior. Então, Daniel, antes de ler a interpretação dos dedos de uma mão que escrevia na parede estucada do palácio para o rei Belsazar, antes de Daniel dar a interpretação, porque a interpretação realmente quem dá é Deus, e Daniel sabia muito bem disso, antes dele trazer a interpretação, ele disse: olha, você sabia de tudo que o teu pai fez, e ainda assim você mandou buscar os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que foi trazido de Jerusalém, da casa de Deus, e começou a dar louvores aos teus deuses de pau, de pedra, de ouro, de prata, de ferro, de cobre, e se embebedar nele com as tuas mulheres, concubinas, com os teus grandes. Ou seja, você zombou daquilo que era separado para o serviço de Deus. Por isso é que eu te digo, a Bíblia fala que nós temos um advogado junto ao Pai. Quando tu entra em juízo com alguém, você está num tribunal, você não fala. É o advogado que fala por você. Temos um advogado junto ao Pai. Muitas vezes o crente sofre derrota porque quer passar à frente do advogado. Se você passa à frente do advogado, você se embola em palavras, e o advogado que já tem a explicação, o advogado que já tem os argumentos, já tem a palavra certa para falar, você acaba ali atrapalhando. A Bíblia diz que é operando Deus quem impedirá. Operando o homem, ele vai cair. Então, nosso advogado é Jesus. Quando alguém se levanta contra nós,
Nós temos um advogado. Nós não temos que dar resposta. Nós temos que orar ao Senhor, Criador dos céus e da terra, e deixar que o advogado fiel se manifeste a nosso favor. Quando alguém se levanta contra um crente, o crente não tem que abrir a boca. Ele tem que elevar as suas orações na presença de Deus e deixar que Deus julgue a causa. Sede santo, diz as Escrituras, porque eu sou santo. Seja a tua vida separada para serviço de Deus. E quem se meter contigo, está se metendo com o utensílio da casa de Deus. A tua vida tem utilidade e você é casa de Deus. Mas não é um utensílio de prata ou de ouro, como eram aquelas taças que Belsazar tomou. Você é um utensílio de Deus para serviço e manifestação do seu poder e da sua glória. Então quem tentar pegar em você, armar contra você, fazer laços contra você, o teu Senhor, que não esquece e que te conhece, vai interferir a teu favor. E a Bíblia também diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Se tu cair na mão do inimigo, Deus te livra da mão do inimigo. Se tu cair na mão dos homens, Deus te livra na mão dos homens. Se tu cair na mão dos homens dessa terra, dos juízes, governadores, Deus te livra. Mas se tu cair na mão de Deus, quem vai te livrar de lá? Então, o que Deus estava mostrando com essa passagem aqui? O que o Espírito Santo está trazendo? Belsazar meteu a mão naquilo que era santo. Quantas vezes você não vigiou e não cuidou daquilo que era santo? Deus está te cobrando isso na data desse dia. Você disse que ia separar momentos de oração para Deus. Deus chamou aqueles momentos de momentos santos. Cadê os momentos de oração? Você disse que separaria momentos de leitura da palavra para Deus. Deus chamou aqueles momentos de momentos santos. E cadê a tua leitura? Você disse que se desviaria do erro, do pecado, que não andaria mais com as mesmas amizades, nem em beira de esquina, nem roda de escarnecedores. Deus chamou esse momento de momento santo. E aonde tu tem andado? Jesus diz em João capítulo 17, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Porque como eu não sou desse mundo, eles também não são. Como assim não sou desse mundo? A gente não está pisando aqui na terra? Jesus não estava se referindo ao mundo, terra. Jesus estava se referindo ao mundo, sistema que está nas garras do maligno. Nós não somos da prostituição, como Jesus também não é. Nós não somos da mentira, Jesus não é da mentira, Ele é o Pai da verdade. Nós não somos dos vícios, o vício destrói o corpo que Deus criou para ser morada e templo do Espírito Santo. Jesus não compactua com quem está destruindo a casa dele, que é o teu corpo que Ele criou para ser morada do Espírito dele. Então olha quantas coisas você disse que separaria para serviço da casa de Deus. Quantas coisas você disse que separaria e não separou? Por isso nessa hora, tem alguns dedos de mão escrevendo algumas coisas a teu respeito. Mas está escrevendo não para te matar, está escrevendo para te lembrar. Se tu vota e não cumpres, antes fosse bom que tu não tivesse votado. Presta atenção no que tu fala diante de Deus em oração. Muitas bênçãos não chegam à vida da pessoa, porque ela mesmo causa um impedimento com as suas palavras no que diz diante de Deus e não cumpre. Paga os teus votos ao Altíssimo. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E paga os teus votos ao Altíssimo. Lembra do que tu prometeu a Deus? Lembra que tu disse que uma noite fria, chuvosa, não te deteria de estar na igreja? Deus ouviu quando tu falou. Lembra quando tu disse que nem homem, nem mulher, nem marido, nem filho te tiraria do caminho do Senhor? Deus viu quando você falou. Lembra quando tu disse que poderia acontecer o que fosse, mas Deus tu não largaria? Aonde tu está agora? Deus ouviu quando você falou. Deus nos conhece por dentro e nos conhece de fora. O Salmo 31, 139, o salmista diz, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos.
Deus nessa noite está te chamando para recomeçar, para olhar para o que tu deixou de fazer lá atrás e pagar os teus votos diante dos átrios do Senhor, para que as coisas comecem a desembolar na tua casa, desembolar na tua vida, desembolar no teu trabalho, desembolar no meio da tua família, e você veja a glória de Deus, e não ajunte dinheiro em saquetel furado. Pois a Deus ninguém engana, porque o que tu semear, certamente tu colherá. Tu pode escolher o que quer fazer, mas tu não pode se livrar das consequências daquilo que você escolheu. Deus te livra do que tu não escolhe, mas Deus vai querer que tu honra e cumpre aquilo que tu escolheu. Deus te livra do que falaram a teu respeito, mas Deus vai julgar as palavras que saíram da tua boca quando você abriu a boca e falou. É por isso que está escrito: o que é que contamina o homem? Não é o que entra, é o que sai da sua boca. Daniel disse para Belsazar: você sabia de tudo isso que teu pai, Nabucodonosor, fez. Tudo o que aconteceu, tu sabia. E ainda assim, tu mandou pegar as taças de ouro e de prata, os utensílios que foram trazidos da casa de Deus, lá de Jerusalém, para beber com teus grandes, com as tuas mulheres, com as tuas concubinas, e dar louvor aos teus deuses de pau, de pedra, de ferro, de gesso, de ouro, de prata. Pois está escrito: tu foste pesado na balança e foste achado em falta. A Bíblia diz que naquela mesma noite, ele morreu. Na mesma noite ele morreu. Deus já tirou o reino de ti, vai dar outro. Deus já contou os teus dias, chegou ao final. Tem coisas que tu pede a Deus em oração, que se você não voltar atrás para se consertar e entrar no caminho da palavra que te vai conduzir à bênção, você nunca vai ver aquilo ser realizado. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. De que se contamina o homem? Da palavra que sai da sua própria boca. O que derrota o homem é o próprio homem. Porque se a tua vida estiver no altar, tu pisa na cabeça do diabo e sai vencedor. Quem mandou Belsazar mandar pegar aquelas taças, utensílios que eram de ouro e de prata, que foi tirado lá da casa de Deus e levado para lá? Quem mandou? Ninguém. Ele mesmo que mandou buscar. Ele mesmo foi a causa da destruição da vida dele. Olha para a tua vida e vê se você, com as tuas atitudes ou com as tuas faltas de atitude, não tem sido responsável pela destruição da tua própria vida. Olha para você e vê se a tua vida hoje não está como Deus gostaria e esperava que tivesse, se você não é o responsável por isso. Olha onde as tuas decisões te levaram até a data de hoje. A falta de perdão é como uma barreira que segura a represa. O alimento, a água não vai chegar até você, você vai secar. Mateus 6, Jesus diz: Pai, na oração sacerdotal, naquela oração, naquele esboço de oração, perdoa-lhes como eu tenho perdoado aos meus devedores. Perdoa-me como eu tenho perdoado aos meus devedores. Perdão é o começo de uma vida santificada. Se tu não perdoa, tu não nasceu de novo. Tu não nasceu de novo, tu não está em Cristo. Porque só se pode perdoar se amar. Se tu não amar, tu não perdoa. Mas se tu ama, tu perdoa. Quem perdoa não vê se está certo ou se está errado. Quem perdoa não quer que nada detenha a sua caminhada no caminho de Cristo. De certo se faz de errado, para não perder a bênção. Santificação, santidade ao Senhor, santidade às coisas de Deus, santidade ao pedaço de chão que você está pisando, santidade à cadeira que tu está sentando dentro do templo, santidade com as roupas que estão no teu corpo, santidade com a comida que chega na tua mesa, santidade com as palavras que saem da tua boca, santidade com o que passa pela tua cabeça, porque Jesus disse que se tu cobiçar uma mulher em pensamento,
No teu coração tu já adulterou com ela. Cuidado com o que tu pensa. Até isso Deus está vendo. Santidade é onde os teus passos estão te levando. Paulo disse, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso ficar em qualquer lugar que eu quiser nessa terra, mas nem tudo me convém. Eu posso ficar dentro de um botequim, no meio de pessoas se embriagando de cachaça e cerveja, mas não, lá não me convém estar. Poder é uma coisa, convir estar no lugar, convir estar no local é outra, totalmente diferente. E santidade é você se separar do lugar aonde estão aborrecendo a Deus. Se aborrece a Deus, tem que te aborrecer também. O salmista diz, Senhor, eu reprovo aquilo que tu reprova. Tem gente que está abraçando o que Deus está reprovando. Está abraçando o roubo da luz, que eles chamam popularmente de gato de luz. Está abraçando o roubo da água. Está abraçando roubar o órfão, a viúva. Tirar proveito de sangue inocente. Deus está vendo isso tudo. Disso tudo, foge desse caminho. Se santifica desse caminho, sai fora disso. Santifica-te, anda diferente do que os outros estão andando, para que você veja o que ninguém está vendo e receba o que ninguém recebeu ainda. Olha as aves do céu, disse Jesus, lá em Mateus 6 ainda, na solicitude pela vida. Não plantam, não colhem, não juntam em celeiro. E nem Salomão em toda a sua glória, os lírios do campo, não tecem, não fiam. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles. Ora, se as aves do céu não plantam, não colhem, não juntam em celeiro, e não morrem quando estão soltas, o vosso Pai Celestial sustenta, né? Nem Salomão em sua glória se vestiu tão bem quanto os lírios, que hoje está aí, amanhã é queimado e lançado no fogo. Quanto mais Deus cuidará de vós, pequeninos, a quem Ele ama. Mas se você andar como Ele quer que tu ande, o responsável pela tua vitória é Jesus, e o impedimento da tua vitória é você. A pessoa é o próprio empecilho. Eu costumo dizer que tem um inimigo pior do que o diabo, e toma cuidado com ele. É o inimigo chamado teu eu. Quando você abre a boca e fala, eu decidi, eu vou fazer, eu escolhi, eu sei, eu conheço, você tira Deus da jogada, você tira Deus da questão, você tira Deus da decisão. Não, eu faço, eu já fiz, eu já decidi, eu já entrei, eu já falei. O único eu que tem que sair da nossa boca é o grande eu sou, o Senhor dos Exércitos, como ele revelou a Moisés. Então, abre a tua boca e diga para Deus, Senhor, eu quero levar uma vida santa na tua presença. Eu quero santificar o momento do culto, a hora que eu estiver me dirigindo para os teus átrios, porque eu sei que tudo isso tu está vendo. Eu quero santificar o momento que eu saio da tua casa. Eu tenho que ir como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, não indo embora porque duvidaram ou desistiram, mas indo pelo caminho falando do que aconteceu dentro da tua casa. Belsazar morreu. Morreu pela sua própria língua, pela sua própria decisão, pela sua própria atitude errada. Mandou pegar aquilo que era santo para se profanarem nas suas imundícies de pecado e de lamaçal de erro. Olha para a tua vida. Ainda há tempo de você santificar a tua vida como tu nunca santificou. Vai para a intimidade do teu quarto na oração. Vai para o momento da leitura da palavra. E lembra que horário de culto é coisa séria. E Deus vai sondar tudo isso. E na hora que você abrir a boca e dizer Senhor, Ele vai te dizer, eis-me aqui. E que o nome do Senhor, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Daniel, o Deus vivo, que quer santidade de nós, requer santidade de mim e de você, possa nos visitar ainda nessa noite, ainda nessa manhã, ainda nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.